Dando continuidade na aula falando sobre buscar o último valor de um determinado intervalo, agora eu vou apresentar para vocês uma outra alternativa, porque como nós vimos no vídeo anterior, a função índice junto com a função conte valores, quando eu tenho dentro do meu intervalo células vazias, essas células vazias elas prejudicam a posição final da minha célula. Então, talvez, né, se você trabalha com uma matriz que permite células vazias, a primeira, o primeiro método talvez não atenda a sua necessidade. Por isso, eu vou apresentar um outro método que, né, pode ser que atenda à sua necessidade de uma maneira melhor, de uma maneira mais prática, né? Então vamos lá. O conceito é quase o mesmo, né? A diferença é que a função do vídeo anterior era bem mais fácil de se montar do que essa daqui. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos começar como proc. Função proc é a primeira função que aparece aqui, ok? Que é uma função que faz procura. Valor procurado. Qual que é o valor procurado? O valor procurado que eu vou digitar aqui vai ser o seguinte: 2, ponto e vírgula, 1, a barra da divisão. Ficou confuso? Ficou, mas tenha como regra isso mesmo, ok? Vou abrir um novo parênteses e vou fazer o seguinte: vou jogar a função num.caractere. Essa função ela serve para contar o número de caracteres, certo? O que eu vou jogar nessa função aqui? O intervalo, mesma coisa que nós fizemos no vídeo anterior. O intervalo que é a linha que consta os fatoramentos. Fecho, certo? Depois que eu fechei essa primeira linha, né, do nosso intervalo, eu vou colocar um argumento, um critério. Qual que vai ser? Tem que ser maior do que zero, certo? Fecho de novo a minha função, ponto e vírgula, e vou selecionar de novo a linha, o intervalo, e fecho a minha função novamente, dou um Enter. Pouco parecido, lembra vagamente o modelo anterior, certo? Mas vamos só comparar aqui bem rapidinho. TV de 42 polegadas. Primeira linha aqui, TV de 42, olha só, 46.612. Então, ele leu o intervalo, independente se tem células vazias ou não, ele foi buscar o último valor. Vou arrastar aqui só até a segunda linha, segundo item, 13.266 do item TV 32 polegadas. Está aqui, ó, 13.266 do item TV 32 polegadas. O que a gente entende, então? Olha só, até aqui só vou deixar. O que a gente entende então desse método para esse método? Esse método aqui chegou no mesmo valor, por quê? Porque olhando o item TV 32 polegadas, nesse intervalo aqui, nesse pequeno espaço entre o primeiro valor e o último valor, eu não tenho nenhuma célula vazia, então ele funciona perfeitamente, ok? No primeiro, que é o item TV de 42 polegadas, ele já não funciona perfeitamente, porque do primeiro ao último valor preenchido, eu tenho duas células vazias. Então, essas duas células prejudicam esse meu intervalo, entendeu? Então, pode-se entender que quando na minha matriz eu tenho células vazias, esse método aqui não atende a minha necessidade, ok? Então, o segundo método é o melhor. Eu vou arrastar aqui para os demais, só para a gente ter a visão. Olha só, o item de aspirador de pó, 30.918. Onde está? 30.918. Aqui não, aqui ele caiu no ano de 2008, ou seja, ele contou e parou aqui. Trouxe o valor vazio, por quê? Porque tem célula vazia. Entenderam só? Porém, vamos analisar outro cenário aqui. Nós já vimos que quando tem células vazias, esse primeiro método não é o melhor. Mas vamos imaginar que a sua matriz não permita células vazias, que no lugar de vazio a gente coloca o zero, ela joga lá automaticamente zero. Vou dar um OK, fechar. Agora nós temos os dois cenários exatamente iguais. Por quê? Porque tanto esse quanto esse vai ler que onde tem zero tem valor. Então ele deu aqui o último valor, aqui ó, os últimos valores está zerado. A mesma coisa esse, certo? Então fica aí a dica, né, para você escolher o melhor método ou não. Mas é como eu disse, depende da sua matriz, como você trabalha a sua matriz, né? Entendendo como ela trabalha, como compõe aqueles valores,
permite ou não células vazias, então você pode escolher um dos métodos, né? Espero que vocês tenham entendido e que uma dessas dicas pode ser de grande utilidade para você no dia a dia.